perturbar, veio para acabar, para destruir assim a comunidade. Então, ele era anti-republicano, né? Ele não gostava de forma alguma da forma como a República, né, instituiu as suas leis. Ele era contra o casamento civil, né, que foi instituído junto com a República. O casamento civil foi instituído pelo governo provisório através do decreto 188. Posteriormente, na Constituição, ficou estabelecido, na Declaração dos Direitos Individuais, que a República só reconhecia o casamento civil, cuja celebração seria gratuita. Por que o Antônio Conselheiro se opôs ao casamento civil? Até o início do século XX, o casamento era visto como indissolúvel, embora pudesse ser anulado. Esse casamento era um conceito da Igreja Católica Apostólica Romana que não adotou o regime do divórcio e separação. A Igreja Católica sequer reconhecia casamentos civis que fossem realizados antes do casamento religioso e vedava o acesso ao sacramento da comunhão para quem não casasse no religioso. Ora, o próprio casamento religioso, ele era uma comunhão de laços matrimoniais. E o laço matrimonial para a Igreja Católica é um sacramento, ele é sagrado. Então, ele não pode ser rompido, ele é indissolúvel. Por isso que a Igreja Católica, até hoje, não aceita o divórcio, porque no divórcio há o rompimento do laço matrimonial, ou seja, do vínculo matrimonial, que para os católicos é sagrado. No antigo regime de separação, fazia-se o desquite. O desquite era aceito pela Igreja Católica porque ele rompia apenas o laço conjugal, mas não o laço matrimonial. Tanto que no desquite as pessoas se separavam, mas não podiam casar de novo, porque o laço matrimonial era mantido. Para romper isso, foram muitos anos de luta e de entendimento jurídico, até que a sociedade pudesse absorver esses novos princípios. Imagine naquela época, em 1889, quando foi proclamada a República, simplesmente os republicanos, que eram positivistas, e como positivistas eles eram materialistas, e por isso que eles queriam a separação da Igreja, começaram a impor uma nova ordem à população. E essa ordem foi imposta à força, ou seja, havia quebra de paradigma de uma hora para outra. Imagine você, hoje em dia, nós também sofremos essas quebras de paradigma diariamente, porque o governo republicano sempre quis impor a sua vontade ao povo, nunca sentou para discutir. Naquela época era pior ainda. E com o tabu religioso que havia, com as ideias firmes de Conselheiro, que era uma pessoa ilustrada, falava latim, falava francês, tinha uma cultura religiosa, ele não se conformava com essa situação. Daí o fato dele chamar a República de diabólica, de não concordar com as leis que estavam sendo feitas. Outra quebra de paradigma para a população foi que a República impôs o pagamento de taxas e impostos. Então os soldados chegavam com um fiscal coletor de impostos nas fazendas e tomava o gado, tomava as cabras, tomava tudo quanto era bem de valor e levava sem a menor satisfação àquelas pessoas. E foram exatamente essas pessoas pobres, já miseráveis, sofridas pela seca, que já naquele momento estavam sendo solapadas por esses impostos, é que se uniram ao Antônio Conselheiro. Vieram para Canudos, na quarta expedição, um total de cerca de 9.500 soldados, né? Vieram cerca de 4.500 soldados durante as duas colunas da quarta expedição, e depois veio mais reforços, né, para poder vir a Canudos para poder derrotar os conselheiristas. Esses comandos eram todos feitos a partir do Marechal Bittencourt, que comandava de Monte Santo, do município de Monte Santo. Estamos em Monte Santo. Aqui foi a base de intendência
que promoveu o ataque a Canudos. Essa cidade fica próximo de Canudos, a mais ou menos uns 160 quilômetros de Canudos, talvez um pouco menos. Esse busto aqui é do Marechal Bittencourt, que na época era o ministro da Guerra. Canudos, o conflito de Canudos foi tão importante que o próprio ministro da Guerra veio aqui, se alojou e daqui comandou as brigadas que fizeram o cerco final a Canudos. Isso para se ter uma ideia de quão era considerado sério a investida militar final sobre Canudos, porque era o objetivo de arrasar completamente, de eliminar aquele povo que era considerado um povo rebelde, revoltoso, fora da ordem republicana que se instalava no país naquele momento. Monte Santo também contribuiu em uma homenagem a Antônio Conselheiro. E essa aqui é a estátua em homenagem a ele. Quer dizer, na realidade é um tributo que se presta aos personagens principais da Guerra de Canudos. Até agora eu não entendi por que o Marechal Bittencourt é considerado um mártir da República, já que ele não participou do conflito, ele não morreu durante o conflito e não foi ferido pelo conflito. Então há um contexto que merece uma pesquisa, um aprofundamento maior para saber qual foi a importância do Marechal Bittencourt para ele ser considerado um mártir. Bom, o ministro da Guerra, Carlos Machado Bittencourt, é considerado um mártir por um fato específico que ocorreu posteriormente à vida dele de Canudos, quando Canudos foi vencida e que acabou a guerra. Ele participava em novembro, Canudos caiu em 5 de outubro. Ele, no início de novembro, participou de um evento em homenagem aos veteranos da Guerra de Canudos, os soldados militares. Essa homenagem foi lá no Arsenal de Guerra do Exército. E estava presente o presidente da República, Miguel de Moraes. Quando então um Lance-Peçada, que é um posto entre soldado e sargento, investiu contra ele um soldado com o nome de Marcelino Bispo de Melo. Investiu contra ele com uma garrucha, só que a garrucha não disparou. E nesse momento, então, o general Carlos Machado Bittencourt, que era o ministro da Guerra, investe contra o Lance-Peçada e toma-lhe a garrucha. Só que o Lance-Peçada puxou um punhal e desferiu vários golpes no ministro Carlos Machado Bittencourt, vindo a falecer posteriormente em razão desses fenômenos. Carlos Machado Bittencourt, por ser ministro da Guerra, ele foi ao local do combate, ficou instalado em Monte Santo, onde ali ele estabeleceu um apoio para as tropas que a 40 ou 60 quilômetros dali tinham um embate direto com os conselheiristas. Ele, posteriormente, por esse fato, quando chegou lá, a guerra estava difícil com os conselheiristas. Por isso que ele, ministro da Guerra, foi ao local. Quando ele chegou lá, ele verificou que o grande problema que havia na campanha era uma ineficiência no abastecimento. Então ele chegou lá e reordenou isso tudo. Racionalizou o uso dos equipamentos, dos alimentos, enfim. E com isso, ele praticamente criou a intendência. Tanto que anos depois do governo de Getúlio Vargas, na década de 40, ele foi agraciado como patrono da intendência do Exército. A intendência do Exército se criou exatamente inspirado naquele tipo de trabalho que o ministro da Guerra na época, que é o caso do Machado Bittencourt, fez lá naquela campanha de Canudos. Ao fundo, nós estamos vendo a matadeira.
A matadeira é uma peça de artilharia que cumpriu a sua missão em Canudos. Acredito que de 20 a 30 peças dessa foram colocadas em pontos estratégicos em torno de Canudos no cerco final, na 4ª operação. A matadeira é a peça de artilharia que bombardeou constantemente Canudos até enfraquecê-la e levá-la à rendição total. E era considerada uma arma de potencial ofensivo que vulnerou a defesa de Canudos. Depois do término do conflito de Guerra de Canudos, né, no dia 5 de outubro, né, a Guerra de Canudos termina, as pessoas, muitos corpos ficam espalhados pelo arraial, né, por vários pontos do local onde aconteceu o conflito, no espaço ali onde aconteceu os hospitais de sangue, onde eram as trincheiras conselheiristas, onde eram acampamentos militares, ficaram muitos corpos espalhados por ali. E no final do conflito, os cães, né, disputavam ali os corpos com os urubus. Era algo assim horrível, né? E depois do término dessa guerra, no início do século XX, as pessoas, aqueles que conseguiram fugir antes do cerco de 23 de setembro de 1897, eles retornaram para Canudos no início do século XX, né, cerca de 1903 a 1909, eles retornam para o arraial conselheirista, já em ruínas, ou seja, só existiam os escombros, né, e nesses escombros eles têm uma visão de um novo sonho, ou seja, de construir ali uma segunda Canudos. E minha bisavó, ela já nasce nessa segunda Canudos. O irmão dela, o Manelzão, né, afilhado de Antônio Conselheiro, ele consegue fugir, né, com seus familiares, né, ele tinha cerca de 5 a 6 anos de idade, foge com seu pai, né, e sua mãe e retorna para Canudos novamente aí, no início do século XX. Minha bisavó, ela nasce no arraial já na segunda Canudos, nessa época, né, e Getúlio Vargas, em cerca de 1930, né, ele vem a Canudos junto com a comissão e promete a Canudos um açude, uma barragem, uma represa. Né. Ele pergunta a um dos moradores locais, um dos líderes da comunidade, que foi o senhor Isaías Canari, né, acerca do que poderia fazer por Canudos. Ele diz: olha, pode-se construir uma barragem para a gente, né, para poder abastecer aqui a comunidade. Só que ele não imaginava que se construir ali uma grande represa, né, onde a Canudos, o seu sonho, seria novamente assim inundado, acabado. E novamente, né, a República, né, o governo, ele destrói aí o sonho de muitos canudenses, de muitas pessoas que ali tinham se nutrido ali um sentimento, né, um carinho por aquela comunidade. E aí o projeto que foi prometido foi aprovado em 1940. Em 1951 dá início a essas obras. E em 68 essas obras são conclusas, né? Terminam-se as obras. E no final de 68, Canudos é totalmente aí submergida pelas águas do açude Vaza Barris. E novamente o governo ele destrói o sonho, né, que se construíra lá atrás. E tem um texto muito interessante no livro de Edivaldo Boaventura, O Parque Estadual de Canudos. É um texto bem interessante, que ele diz o seguinte: houve pelo visto 3 Canudos. A primeira foi destruída, a segunda submergida e a terceira ergueu-se das águas. A primeira, a Canudos de Antônio Conselheiro, o arraial do Belo Monte, foi totalmente destroçada pela guerra. Dos seus alicerces, refez-se a segunda, é a Canudos ressuscitada, que perdurou até ser inundada. A primeira foi consumida pelo fogo, a segunda, sepultada pela água. Tentou-se com a represa o que a destruição não conseguira antes.
Pondera o historiador Moneu Neto. Quem sabe, sob as águas, a chaga se fechasse para sempre e Canudos não passasse do frio registro da história. É isso que o governo queria fazer com Canudos. Tentar, com as águas da represa, fechar aquela chaga, aquela ferida que ele tinha deixado com o conflito Guerra de Canudos, com aquele massacre feito com o povo de Canudos. Foi um genocídio. E a República ainda deve muito ainda essa comunidade, esse povo canudense, porque aqui ainda existem ainda remanescentes, existem descendentes de conselheiristas, pessoas que ainda sofrem até hoje as marcas, né? As marcas que esse conflito deixou. As pessoas ainda sentem ainda a dor, né? De ter perdido ali um sonho, né? Os filhos de conselheiristas ainda moram aqui, netos de conselheiristas, né? Bisnetos de conselheiristas, e nós temos, infelizmente, assim, a tristeza de dizer que Canudos ainda passa por situações difíceis por conta do assistencialismo governamental que é dado, né, de forma errônea. E Canudos não se rendeu, né, e nunca se renderá, porque temos um sonho de construir assim uma comunidade livre da República, livre das intervenções do governo, livre assim da opressão, né? E é isso que eu tenho para dizer. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar falando assim um pouco sobre a minha terra, sobre a minha história, sobre a minha Canudos. Muito obrigado. Eu, Abel, estou aqui com o técnico Antônio, que vai dar para a gente algumas informações aqui desse instituto, que é muito importante para a preservação da nossa história. Antônio, o que você pode mostrar aqui para a gente em relação à sua área, o que é feito aqui no Instituto, qual é a sua função, o que foi encontrado para manter a nossa história viva? Você pode falar um pouquinho para a gente? Com certeza. É bem verdade. As coisas importantes aqui de Canudos é a gente encontrar o material lá na área do parque e trazer para aqui para o laboratório de arqueologia para a gente fazer análise do material, né? Inclusive igual essa peça aqui, que é uma louça, né? Muito antiga, né? Que ela é da década de 50, né, do século XIX, né, que peças encontradas lá na área do parque, né, que nós trazemos para aqui para fazer a catalogação desse material. Essa peça aqui, é mais antiga do que a ida de Antônio a Canudos? Com certeza, porque ela é da década de 50 do século XIX, né, que a guerra que até tem há 100 e poucos anos, e ela já tem 200 e tantos anos. Ou seja, então demonstra que antes de Antônio Conselheiro construir ali seu belo monte, já existia ali um povoado. Com certeza, já existia gente por aquelas áreas lá, né? Além dessa peça aqui, qual outra peça que você pode mostrar para a gente que você acha interessante aqui mostrar? Aqui nós temos a cerâmica, né? Que antecede a guerra, né, que é da época da guerra, que são a cerâmica, né? Como você está vendo aqui, foi encontrada lá na área do parque. Né? Isso aqui são a cerâmica. Daquela parte das casas. Com certeza. Ela tinha mais de 5.200 casas. Com certeza. De todas essas casas que tinha, qual é a porcentagem assim de que foi pesquisado, do que se foi encontrado? Qual esse número corresponde a quanto? A quê? Vocês refere-se ao tanto de materiais, não é isso? Sim. A gente tem por volta de 5.259 peças encontradas na área do parque até hoje, né? Exato momento. E tem muito a ser ainda para se catalogar. E esse trabalho de vocês, é um trabalho contínuo? Como que funciona esse trabalho? É um trabalho contínuo, né? Um trabalho sempre que é levado à área do parque. A gente tem sempre que andar no parque na semana 2, 3 vezes, né? Para fazer a remoção desses materiais, para trazer aqui para o laboratório, para a gente fazer a análise dele. E até sempre se encontra nessas suas caminhadas, essas pesquisas? Encontramos muitos materiais lá. O que foi mais assim de interessante que você já encontrou lá até hoje? Rapaz, muitas coisas, né? Estilhaço de granada, balas, pente, muitas coisas importantes. Eu estou observando aqui na mesa uma pedra que parece um artesanato. É um artesanato essa pedra? Rapaz, essa pedra é o seguinte. Pode mostrar pra gente? Ela é um tipo de artesanato, né? Que ela foi encontrada desse jeito. Eu encontrei ela que deixou
dessa forma, né? Foi se deretando e ela ficou... Como que é a natureza divina, né? A criação divina. Olha só que lindo. Era toda colada uma a própria... A própria natureza que fez com que ela ficasse dessa forma, né? Essa chama muita atenção. Com certeza. Muitas pessoas que vêm visitar aqui o laboratório chamam muita atenção essa pedra, né? Que tem gente que pensa que é montagem, mas não é montagem. Pode pegar até você mesmo ver que não é montagem. Pessoal, ela é bem interessante, parece uma montagem, mas aqui pode observar que é a própria natureza. Dona Josefa, agora diga para nós o seguinte: esses bancos aqui pertenceram à Igreja Velha? São bancos da Igreja Antiga, onde os conselheiristas praticavam o culto ou sentavam para o culto? Não, senhor. Esses bancos pertenceram à Igreja da Segunda Canudos. Ai. Aquela que foi construída ou reconstruída após o conflito? Sim, pelos remanescentes, né? Pelos sobreviventes do conflito. Sim. E eu lhe pergunto também o seguinte: até que ano que a Segunda Canudos foi habitada? Próximo à transformação do local no açude, né? Foi até 1967, porque, inclusive, a imagem do santo padroeiro, Santo Antônio, ela foi transferida da Segunda Canudos para a terceira, atual, né, em 3 de novembro de 1967. Ela foi transferida, inclusive, colocada na igreja, na capela de Nossa Senhora de Fátima, lá no Parque do Denox. Ok, então vamos chegar aqui para fazer uma tomada da inscrição na pedra, que é onde está chumbado o cruzeiro. Uma peça de madeira que está bem marcada pelo tempo e possivelmente aqui também deve ter recebido estilhaços, né? Por essas falhas que estão aqui. A gente supõe ser o nome dele, mas considera o nome dele, mas... A gente vai pesquisar, porque o nome completo dele era outro, né? É Antônio Vicente Mendes Maciel, mas aí não está, assim, a VMC, né? Então eu acho que ele inverteu, ó. Ele botou A de Antônio, tem 2 M's no nome dele, Maciel Mendes Maciel Conselheiro. Antônio Mendes Maciel Conselheiro. Antônio Mendes Maciel Conselheiro, agora está chegando. E o edificado, porque na época se escrevia com U mesmo. Eu olhei assim, aquela cruz lá me pareceu um X, então eu pensei que ele tivesse feito a inscrição em romano, edificados, né? Mas também não teria sentido. Então é edificado em 1893 por Antônio Mendes Maciel Conselheiro. Qual a razão dessas peças de artesanato aqui? Essas peças são colocadas aí como pagamento de promessas de pessoas devotas ao cruzeiro. Bom, então quer dizer que até hoje peregrinos e devotos vêm a esse local aqui, que é um santuário, em homenagem ao Antônio Conselheiro, e vem aqui agradecer o pagamento de promessa, que para esses devotos, o Antônio Conselheiro é um santo, não é isso? Ele é considerado, eles fazem mais assim com devoção à cruz. À cruz. Com devoção à cruz, então... Também consideravam, hoje nem tanto, mas no passado, no período do movimento,
consideravam um santo, né? Pela serenidade, pela religiosidade dele. Eu fiquei sabendo, inclusive, que quando ele faleceu, ainda após o falecimento dele, após o óbito, ele não foi enterrado. As pessoas ainda aguardaram algum tempo para enterrá-lo, na esperança de que ele ressuscitasse. Essa história tem sentido? Olha, eu acho que não. Eu ouvi um pouco porque eu ouvi um pouco mesmo só de meus tios, mas eu não acredito que houvesse essa forma, não. Eles talvez tenham demorado a sepultar por falta de estratégia, né, para se livrar dos soldados, né, como eles, de fato, queriam a cabeça do conselheiro. Né? E ali preservaram o corpo, né? Mas a senhora já ouviu falar no sebastianismo? Sim. O messianismo de Antônio Conselheiro, ele está intimamente ligado, ou seja, toda a situação da seca, do aperreio, da dignidade humana de muitos nordestinos e nordestinas. É evidente que Antônio Conselheiro bebe na fonte messiânica do padre Cícero, cearense, bebe na fonte do padre Biapina, também cearense, que assim, em tempos de grandes secas, interviam de forma sábia, com um grande viés assistencialista, mas porém de forma carismática e messiânica. À medida que se construía cisternas para o armazenamento da água, à medida que se construía casas de caridades, cemitérios para que os flagelados e flageladas da seca pudessem ser sepultados em um lugar digno, a construção de igrejas, porque assim se entendia que o templo, o pedaço da terra e o clã faz parte da dignidade da pessoa humana. Então essas figuras, Padre Biapina, Padre Cícero, Antônio Conselheiro, se tornaram pessoas queridas com esta, ou seja, perspectiva messiânica. Eles entendiam que eles eram salvadores da pátria, que eles, ou seja, tinham esta sensibilidade e que atraía multidões de pessoas, homens e mulheres simples, que sofriam com a seca, que até então não é castigo de Deus, mas assim se atribuía a seca como castigo de Deus. Antônio Conselheiro chega a esta terra, imbuído, ou seja, de toda a força messiânica, com os peregrinos e peregrinas que assim saíram de Quixaramubim até chegar aqui, ao Belo Monte, que até então ele deu nome a esta comunidade, Belo Monte. E aqui se fundou a comunidade de Antônio Conselheiro. Comunidade esta também que tinha como padroeiro Santo Antônio. Sim, falando-se de messianismo, se constituía no imaginário dos sertanejos e sertanejas, nordestinos e nordestinas, atribuições, pensamentos como só Deus é grande. Antônio Conselheiro dizia ao povo do Belo Monte que aqui reuniam, ou seja, mais de 20 mil pessoas há 120 anos atrás. Qual era a grande afirmação de Antônio Conselheiro? Só Deus é grande. Então, grande não é o coronel, grande não é o bispo, não é o papa. Grande somente é Deus. E assim, é claro que o povo do Belo Monte, sertanejos e sertanejas, viam no conselheiro a figura do Messias. Até então,
conselheiro dizia: vamos aqui fundar esta comunidade, porque aqui vai correr um rio de leite e uma rebanceira de cuscuz. Eram as montanhas do sertão de Canudos e também o rio Vaz da Barris. Até então, essa perspectiva da dignidade, da vida, ou seja, justa, fraterna, ele idealizou essa utopia que até então podemos, assim, no mundo clássico, atribuir como o messianismo popular. Aqui em Canudos e também no Nordeste, ganha força com as figuras que citei anteriormente, do padre Cícero, do padre Biapina e de Antônio Conselheiro. Muito bem, meus amigos, então hoje apresentamos esse documentário sobre Canudos. Espero que vocês tenham gostado e aqui fico me despedindo de vocês e prometendo retornar semana que vem com mais uma atração em nosso programa Dossiê História. Eu sou o apresentador do programa, Gilberto Vanderlei Prisco. Uma boa noite a todos e até a semana que vem.